18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, começando pra você mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Fala, muito boa noite pra você também, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Bora. Mix. Contando sempre com a sua participação aqui no 18 horas, acione aí o 994887592 e participe conosco. Isso aí, faz o programa com a gente, participa do 18 horas. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no programa. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Legal, começando às 18 horas com os destaques do dia. Falta de segurança no Amazonas. Ação dos piratas dos rios deixa uma tripulante ferida. Defesa Civil inspeciona áreas de risco de desabamento em municípios do estado. Lançada hoje pela Prefeitura a Operação Natal nas ruas da cidade. Salário de vereadores passa de 18 para 26 mil reais. Legal, 6:03, vamos conferir esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 26 de novembro de 2024. No ar para você até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Está começando o programa de hoje com mais um caso grave de falta de segurança no Amazonas. Um ataque dos piratas dos rios contra uma embarcação causou prejuízo e deixou uma tripulante ferida na Itacoatiara na noite dessa segunda-feira, Karine. Exato, Carlão. A gente sabe que esses criminosos atacam as embarcações para roubar cargas e produtos, além de combustíveis. Desta vez, a ação, como você disse, foi num trecho do Rio Amazonas, próximo ali ao município de Itacoatiara. O repórter André Meirelles conversa ao vivo com a gente agora e tem mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, André. Então, a gente já sabe o valor desse prejuízo, André. Boa noite. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na Mix FM. Um levantamento que foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás revela que de 2020 a 2023, a ação dos chamados Piratas dos Rios causou um prejuízo na ordem de 47 milhões em desvios de combustíveis, uma das operações que foi mais afetadas pela falta de segurança nos rios da região. Essa ação desses grupos que atuam atacando embarcações e, claro, roubando combustíveis ali na região, acaba por alimentar também essas atividades criminosas como o garimpo ilegal, tráfico de drogas, madeira, armas, entre outros crimes, segundo destacou aí o Instituto. E de 2020 a 2023, o prejuízo foi considerado maior ainda, de 100 milhões de reais nas atividades de transporte de carga. Só em 2022 e no ano passado, mais de 4 milhões de litros de combustíveis foram roubados ali na região. Esses dados são do Instituto Combustível Legal, que organiza aí, faz uma organização que fiscaliza ilegalidades em relação à comercialização de combustíveis no país, né? Existe inclusive uma ação, claro, de combate a esses piratas dos rios, que é do Batalhão de Policiamento Ambiental, né? Uma verdadeira luta diária que esses guerreiros, esses policiais, que são poucos, mas que todos os dias estão ali para combater, digamos assim, o que pode. Inclusive, a gente tem a fala aí do capitão da Polícia Militar do Batalhão Ambiental, Tiago Ribeiro, que comenta sobre esse desafio diário para esse combate. Vamos acompanhar. Policial que labuta, né, nessa área do policiamento fluvial, ele tem que estar preparado, né, realmente, e bem equipado, até porque o armamento nessa modalidade de policiamento tem que ser armamento longo. Justamente o crime tem que ser organizado, né? Crime organizado, a forma deles atuarem é equipamento, né? Grande letalidade. Então a gente tem que estar preparado para esse embate. Nossa companhia, devido a ela estar localizada na orla do Tarumã, a gente realiza ali o policiamento comunitário. As reuniões comunitárias que atendem, né, essa comunidade, geralmente elas são feitas na nossa base. Além disso, também a gente aplica a questão da educação ambiental voltada para essas comunidades. 18 horas. Então,
acompanhou aí a fala do capitão Tiago Ribeiro, do Batalhão Ambiental aqui do estado do Amazonas, atuante ali naquela área do Tarumã-Açu. A gente sabe que existe sim esses guerreiros que fazem essa luta todos os dias, mas sabemos que só esse efetivo aí não é o suficiente, né? Por exemplo, inclusive por conta disso a gente vai ouvir agora um comandante de barco, o Efigênio Pereira, que em poucas palavras relata a falta de segurança pública nos rios do Amazonas. Hoje para nós, assim, tem uma questão que chama a pirataria, né? Eles andam bem armados, chegam no barco e rendem a tripulação e dão a limpa. O que tem para levar, leva. 18 horas. Comandante de barco, né, o Efigênio Pereira. Simples assim, né? Breve relato da falta de segurança aí, Que né? tem que levar, leva. Eles não têm o que fazer, né? Exatamente, André. Falando aí sobre essa falta de segurança, de investimento no combate aos crimes ambientais e aos piratas dos rios, que, segundo também o especialista e ex-secretário de Segurança Pública, o Amadeu Soares, que é uma fala que a gente vai acompanhar agora dele falando, que já é uma pauta antiga, já é algo que já deveria ter sido resolvido há bastante tempo. Vamos acompanhar. Boa tarde, André. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Mix. André, esse é um tema que já passou da hora de ser resolvido. O Brasil é um país de dimensões continentais, tem uma faixa litorânea imensa e muitos rios que cortam o país e chegam aos vizinhos aqui, produtores de cocaína, e não só de cocaína também, né, de armas. Então, essas quadrilhas, que aqui são denominadas de piratas, se aproveitam desse transporte para subtrair combustível, né, e fazer o escambo, né, a troca por drogas ou vender para outras embarcações, etc. Então, isso realmente causa um prejuízo imenso. Aqui está na faixa dos 100 milhões. Então, o Brasil precisa criar urgentemente uma guarda costeira e de fronteiras. Já existem projetos tramitando no Congresso, né, e essa força precisa ser criada imediatamente e implementada imediatamente, porque a competência para policiamento nas fronteiras é da União Federal. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, você também que está chegando agora, sintonizando aqui na 100.7, a gente está falando aí dos chamados piratas dos rios, né? Que por falta de segurança pública, assim como relatou agora essa fala que a gente ouviu, né? O ex-secretário de Segurança Pública, o coronel Amadeu Soares, essa falta de segurança aí tem causado prejuízos de milhões de reais nas hidrovias dos rios Amazonas e Solimões nos últimos anos, né? Mas aí quem realmente está ali por dentro, quem está acompanhando o caso dos municípios do interior, o que tem feito? E por isso que a gente procurou o presidente da Associação de Municípios do Estado do Amazonas, Anderson Souza, que vai explicar agora, né, que tem feito pedidos ao governo do estado para que também, junto com o governo federal, possa melhorar a segurança nesses locais. Vamos acompanhar. Esperamos justamente providências do governo federal, acima de tudo do ministro Ricardo Lewandowski, como também do governador Ilson Lima, para que nós possamos ter mais segurança nos rios e haja essa navegabilidade com prudência e responsabilidade por parte dos nossos condutores e, acima de tudo, para que possa o usuário se sentir essa segurança que ele tanto busca para poder fazer a sua viagem. E precisa haver uma comunicação, um órgão responsável por isso, mas precisa estar esse órgão, essas lanchas rápidas estarem nos rios para justamente dar essa proteção em função, como eu falei, ter lanchas rápidas para combater as lanchas rápidas que os assaltantes, né, os piratas dos rios estão usando, estão mais equipados do que a própria polícia, né? 18 horas. Então, Karime, Carlão e ouvintes, olha, além dos prejuízos econômicos e riscos à vida dos tripulantes por conta da ação criminosa dos piratas dos rios, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás ressalta também os danos ao meio ambiente, né, e o abastecimento e geração da energia. Em muitas comunidades, a geração de energia é feita por
termoelétricas, por exemplo, com a utilização do óleo diesel. E como acontece essa ação criminosa, desse roubo e tudo que acontece as cidades lá, acaba ficam prejudicando sem energia, né? os municípios. E, inclusive, foi o que a gente acompanhou agora na fala do presidente da Associação dos Municípios, Anderson Souza. Karime Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Situação preocupante. Os bandidos estão mais, né? Estão mais equipados do que a polícia. Estão melhores aprimorados que a polícia. É complicado. Exato, é um exemplo aí, né, Karime? É um exemplo do quê? Da completa falha na gestão da segurança pública dos rios do estado. É claro que a gente sabe que na região da fronteira, essa é uma competência da União, do governo federal, mas aqui, nesse caso, em Itacoatiara, é estado, gente. Estado. E justamente aqui na região norte, né, Carlão, que deveria ter um policiamento ostensivo nos rios, já que o transporte de carga é feito prioritariamente por via fluvial. A gente percebe o seguinte: a fragilidade na segurança dos rios impõe aí uma série de desafios, sim, para as empresas que realizam o transporte de cargas. Além disso, populações inteiras da região dependem, é claro, do sistema hidroviário para abastecer as cidades, como nós já falamos. Como o André falou, além de abastecimento aí de cargas, de insumos, as cidades ficam às escuras, porque ficam sem energia. E vou ressaltar aqui os números, né, que além do comprometimento, como a gente falou, do abastecimento das cidades, tem um prejuízo financeiro das empresas que trabalham nesse transporte. Como o André falou, um levantamento do Instituto Combustível Legal revela que de outubro de 2020 até dezembro do ano passado, os prejuízos nas atividades com transporte de cargas em geral somam 100 milhões de reais. É muita grana. Um outro levantamento, Karime e ouvintes, feito pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, revelou que de 2020 a 2023, a ação dos piratas dos rios causou prejuízos na ordem aí de 47 milhões de reais só com desvio de combustíveis. Exato, como o André também já tinha lembrado, é muito dinheiro. E essa, Karime, é uma ação aí das operações mais afetadas pela falta de segurança nos rios da região. 47 milhões em 3 anos, praticamente. 6h14, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos atualizar mais um capítulo da novela da venda da Amazonas Energia do Grupo Oliveira. Lembram dessa novela? Pois bem, agora o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrições a compra da Amazonas Energia pela Âmbar Energia, que é a mesma, né? Continua com ela, do Grupo JF, dos irmãos Batistas, também bastante conhecidos, né, Karine? Exato, né? Que aí sai aí do Grupo Oliveira para o Grupo Dois Irmãos Batista. 6 por meia dúzia. Bom, é um outro grupo, de qualquer forma. De qualquer forma, Carlão, mesmo com esse aval, já publicado no Diário Oficial da União, a conclusão dessa operação depende ainda da autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, ou seja, seguimos aguardando. De qualquer forma, Karime, ouvinte, segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, a venda está assim: o Grupo Âmbar vai controlar 91,13% das ações da Amazonas Energia. E da seguinte forma, olha só, 30% para o Fundo Milão e 61,13% para o Fundo Futura, ambos do Grupo JF, investimentos dos irmãos Batistas. Exato, então tá aí, esse aí é do Grupo Âmbar, da empresa Âmbar, do Grupo Dois Irmãos Batistas. Bom, nessa conta aí, Carlão, o restante fica para acionistas minoritários, que são empregados e colaboradores aposentados da empresa. Com isso, o Grupo Oliveira, que é um outro grupo, que hoje tem aí a Amazonas Energia, está muito perto de passar definitivamente o controle da concessionária Amazonas Energia para a empresa Âmbar, outra empresa que é dos irmãos Batista. Mix. Olha só, vamos falar agora sobre o movimento de fim de ano no comércio e nas ruas de Manaus, assunto bastante interessante aí. Inclusive tem uma operação para ajudar no trânsito. Hoje foi lançada a Operação Natal, que acontece principalmente no centro comercial, extremamente importante, e também nas imediações de shopping centers e áreas comerciais aí do bairro da capital. Uma boa, hein? Exato, operação importante, essa operação sem dúvida, né, Carlão? Para ajudar aí nesse fluxo intenso de fim de ano. Essa operação segue até o dia 1º de janeiro do ano que vem. Olá. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito do assunto e conversa ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então,
A ação vai ser coordenada, claro, pelo Instituto de Mobilidade Urbana. E quantos agentes estão envolvidos nessa operação? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Essa é uma mega operação envolvendo aí praticamente todo o efetivo aí do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Quase 200 agentes devem atuar em todas as áreas comerciais aqui da nossa capital, não somente no centro, tá, Karime? Olha, só nesse fim de semana, a gente está falando de um fim de semana que realmente promete já antecipar o Natal. Isso porque atualmente muita gente acaba aproveitando a data da Black Friday para antecipar as compras natalinas. E esse ano, a gente até tem uma matéria sobre esse assunto, né? Que a Black Friday acontece no dia do prazo final para o pagamento para o 10º. Então vai tudo juntar isso tudo, deve gerar dinheiro com promoção. Exatamente. Então tudo isso deve gerar uma movimentação muito grande. São esperadas quase 500 mil pessoas nas áreas comerciais aqui da nossa cidade. Então, o movimento realmente promete. Então, foi aberto hoje aí, né, por parte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ali na esquina das avenidas Eduardo Ribeiro e 7 de setembro, no centro histórico da nossa capital, a operação de Natal. Os agentes do IMU, eles vão fazer o quê? Atuar nas ruas comerciais e também ali nos arredores, não somente do centro, como eu disse, dos shopping centers. Além disso, eles vão estar nos bairros da Alvorada, aquela região ali da Rua J, Cidade Nova, Avenida do El Nutres, que tem um grande fluxo de comércio, Jorge Teixeira ali na região do Fuxico, no Parque 10 de Novembro, ali na Rua do Comércio e também em outros pontos da Zona Leste. A gente conversou com o diretor de operações de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o Stanley Ventilari, e aí ele destacou a importância de garantir a fluidez no trânsito nesses dias. Afinal de contas, muita gente já vai sem paciência, então... Sem dúvida. E se chover, então, danou-se tudo, né? Então, um dos primeiros fatores é que você vá disposto a enfrentar engarrafamento, porque ainda que eles estejam na rua para ordenar, é muita gente, é muito carro, é muito fluxo, como explica aí o especialista. Vamos conferir. Sim, nós estamos ampliando o nosso efetivo em todas as zonas comerciais da cidade. A gente percebe que, principalmente na área central, há um aumento significativo de pessoas e de veículos. E para que a gente tenha segurança viária, a gente está ampliando tanto a questão do nosso efetivo nessas áreas, como também estamos ampliando a fiscalização para que a gente não tenha nenhum problema nesse sentido. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do Stanley Ventilari, ele que é diretor de operação de trânsito no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana aqui da nossa capital. E aí ele também falou pra gente sobre esses locais de atuação. As ações, elas devem começar ainda nas primeiras horas da manhã e sem hora para acabar, tá, Karime? Inclusive, nesse fim de semana... Da Black Friday. Nesse fim de semana de Black Friday, os principais centros comerciais prometem ampliar, inclusive, o seu horário de funcionamento. Sem dúvida, né? Vai ter shopping que vai fazer viradão. Sim. Então, esses agentes de trânsito, eles devem acompanhar toda essa movimentação. Assim como o centro de Manaus. Muitas lojas prometem horário estendido até as 9 da noite. Sim. Então, eles realmente vão estar aí nas ruas para orientar todo esse movimento, como explica aí o Stanley Ventilari. As operações iniciarão sempre a partir das 6 horas da manhã e irão até as 0 horas, se caso for necessário. Então a população deve estar atenta também. Vale ressaltar, toda a sinalização existente nas áreas da cidade precisam ser respeitadas pelo condutor. Muitos condutores ainda insistem em estacionar em local proibido, estacionar no passeio, e tudo isso a gente vai intensificar a fiscalização para que a gente consiga dar segurança ao pedestre, consiga dar segurança às pessoas que por um acaso utilizem uma faixa de pedestre para que eles possam atravessar com segurança. 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu aí mais um trechinho da fala do Stanley Ventilari, o diretor de operações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Mas, Karime, né, a gente sabe, é difícil, principalmente ali naquela região central. Ainda ele falou aí, né, do centro, a gente falou do Parque 10, Vieira Alves. São áreas que hoje operam com a Zona Azul. Mas a gente sabe que, infelizmente, não tem vaga
para todo mundo. É difícil. E o ideal realmente é a gente procurar, então, utilizar o transporte por aplicativo, né? É uma ótima oportunidade. Inclusive, eu conversei com o Cláudio Dias, ele que é motorista de aplicativo, e ele falou, né, aí da importância de operações como essa para ajudarem a facilitar, inclusive, o trabalho do motorista de aplicativo. Dúvida. Vamos conferir. Agora essa operação aqui vai facilitar muito, porque é segurança para o pedestre, né? O pessoal que vem comprar, segurança para o taxista, para todo mundo, para nós que trabalhamos aqui. 18 horas. Tá aí, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do seu Cláudio, ele que é motorista do Cláudio Dias, ele que é motorista de aplicativo, e a dica é essa, né, realmente, ter paciência. Se você vai às principais áreas comerciais da nossa capital, a operação se estende até o dia 1º de janeiro, mas reforçando, né, que nesse fim de semana eles vão ter todo um olhar especial, assim como na semana do Natal, que deve ter um efetivo ainda maior nas ruas, mas a maior dica é ter paciência no trânsito, afinal de contas vai ter muita gente gastando. Boa, paciência para esse fim de ano todo, né, Nathalie? Porque vai tudo ficar, geralmente, né, as compras ficam mais intensas, digamos assim, o comércio fica mais agitado. É bom a gente ter um pouquinho mais de paciência durante esse fim de ano, que sempre é tumultuado. É, com certeza, Karime. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h23. 18 horas. E agora nós vamos direto para os bastidores da política, Karine. Bora lá, Carlão, vamos conversar com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, foi um assunto que você já inclusive trouxe aqui no 18 horas, mas que hoje está repercutindo muito. Esse aumento de salário dos vereadores, que de 18 mil, que já era um salário bom, gente, passou para 26 mil reais. Achei legal, era um salário bom, né? Já, vou dizer, 18 mil já era um salário maravilhoso. Tá bom. Dá pra comprar na taberna, né? Dá pra comprar um panetone. É um bom salário, né? mesmo. Acho que dá pra comprar um panetone aí, 18 mil. Daí eles passaram pra 26 mil reais. Né? Aumentou de alguma forma o trabalho deles, eles estão trabalhando mais um dia. Enfim, Blink, traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Eu enganei você um pouco aí na chamada, porque ainda não passou, mas tá naquele momento ali que certamente vai passar. O que acontece? Toda vez que a gente fala de dinheiro, ele tem que ser aprovado no ano, para que no ano seguinte seja colocado em prática. Então, os vereadores que estão agora, eles estão fazendo isso em benefício aos que virão, né? Mas a gente tem que lembrar que foi uma Câmara que não teve muita renovação, um pouquinho mais de 30% só que vai sair. Então, dá para dizer que sim, eles estão trabalhando ali em causa própria. Esse aumento, vamos só lembrar que são 41 vereadores. Então, esses 18 mil que a Karime falou, passa para 26 para os 41. Então, a soma inteira ali é muito número. Eu até vou falar ele, mas a gente está falando de um aumento de 37%. É legal falar o percentual, porque quando a gente fala, por exemplo, aumento dos professores, é 0, não sei quanto, 1,4%, 2,1% de aumento dos professores, porque era o que era possível, porque era o que o orçamento podia... E aí compara, 31%, 37%. Quase 40%. Meu Deus. O que acontece? Eles estão comparando com os deputados. Como os deputados tiveram um aumento, com o efeito cascata, os vereadores também crescem aí o salário. Você perguntou se estão trabalhando mais dias, o que está entregando, o que está acontecendo. Por que desse aumento? Essa contraproposta, né? Então, é só porque está comparando com um coleguinha ali da Assembleia Legislativa. E isso pode fazer com que outras comparações aconteçam, como, por exemplo, com os secretários da gestão municipal, e o próprio prefeito também pode ter o salário aumentado se for usar da mesma lógica, olhando ali os vereadores e tudo mais. A gente está falando então de 18 mil para 26, 41 vereadores. No mês a gente está falando de pouco mais de 1 milhão só de remuneração. Só de salário. Gente, essa conta não vai fechar. E aí, nos 4 anos, peraí que eu tenho que calcular, que eu não sou tão boa assim. Né? A gente está falando de quase 52 milhões de 2025 a 2000 só de salário. A 28, que é a próxima legislatura. Certo. Isso, só de salário. E ainda não foi aprovado, mas é daquelas coisas que acontecem agora, final do ano, junto com a LOA, e provavelmente será sim aprovado, assim como a gente viu ser aprovada a história lá
do plano de saúde e emendas parlamentares vão vir agora. Esse é o momento da gente ficar muito de olho, porque é quase ali no apagar das luzes e é quando se define muita coisa de grana. Então, é tipo aquilo vai com a boiada, né? Exatamente. Entendi. Aproveita que vai tudo junto, num bolo só. Ninguém tá olhando muito, não tem nem tanta gente vindo. Mas é essa hora que trata-se tudo sobre grana, tanto para eles mesmos quanto para a própria cidade. Então é bom a gente ficar de olho. Olha, eu peguei aqui uma informação que o último aumento, reajuste salarial dos professores da rede estadual de ensino desse ano, tá? Aconteceu agora em agosto desse ano, foi de 4,5%. Olha, e com 37? Olha que diferente. Tá aqui. É isso. Olha só lembrando que eles trabalham 3 vezes por semana, tá? E começa ali 9 horas e termina mais ou menos. Vai quando quer também. E 3 vezes por semana. Era isso que eu ia falar, que o Carlão adiantou. É porque essa ida deles de 3 vezes é o que define o salário. Então, tipo assim, se faltar um dia, aí você vai ter um desconto. Mas você pode justificar. Essa justificativa precisa do atestado com a assinatura do médico? Não. Se você falar que foi caso fortuito, motivo de força maior, tá valendo também. É igual o professor. Igual. 3 vezes por semana, das 9 até 2 da tarde. Meio-dia, no 2 da tarde. O professor faz 3 jornadas. 18 mil, né? No final, 26, quanto é? É igual. Né, Carlão? Você falou em repercussão aí dessa questão aí do plano de saúde dos vereadores. Tá repercutindo mal, né? Porque teve até discurso acalorado sobre o assunto. Como é que tá essa repercussão? Pra te falar a verdade, Carlão, eu achei de uma inocência dos vereadores trazer esse assunto, porque assim... Mora dessa, né? Já foi aprovado. Então é como se fala, né? Objeto vencido. Não tem por que falar mais. Já foi aprovado, foi votado, foi aprovado e ok. Agora, é claro que esse assunto repercutiu nas redes sociais, repercutiu nos jornais, as pessoas estão falando disso e, obviamente, não vão falar de forma positiva, né? Vão falar como, tá certíssimo, os vereadores e a família deles que já foram devem mesmo ter acesso ao plano de saúde, tá ótimo. Vamos só lembrar que é plano de saúde e plano de saúde odontológico também. Eu tava com essa dúvida ontem sobre o que cobria, mas são as duas coisas. E aí, os vereadores, que eu achei inocente, decidiram falar sobre o assunto. Já que já passou e já foi aprovado, e que não tem como isso aqui pegar bem, eles já deveriam ter deixado esse assunto pra lá e falar de outra coisa, mas eles iam colocar na pauta o quê? O aumento do salário? Olha que bacana. Aí eles foram falar sobre o assunto aí de novo. E teve alguém que falou contra, que ficou indignado, por acaso, ou não? Vamos só lembrar que tiveram 9 vereadores que votaram contra, só que um deles não só votou contra, como falou em entrevista, contrário, foi veementemente ali contrário, que foi Rodrigo Guedes. Então, quando havia ali uma manifestação ou outra dizendo sobre traidores dos próprios vereadores, a gente olhava para Rodrigo Guedes, né? Mas não houve o nome dele sendo dito ali. Mas teve gente defendendo sim que os vereadores tenham acesso ao plano de saúde. O que acontece? Eles falam assim, mas não vai gastar nenhum centavo. Tudo bem. São ex-vereadores, eles e família deles de primeiro grau passam a ter acesso ao plano de saúde odontológico, e eles mesmos vão ter que pagar. Só que eles passam a poder ter acesso a isso. Quem é pessoa física não tem acesso ao plano de saúde, a não ser que você esteja vinculado a uma empresa. Nesse caso, vinculou todo mundo à Câmara. E aí, teve gente falando assim, mas isso serve para ajudar, né? Porque se a gente não usa o que está disponível para o público, a gente vai para o privado e desafoga o público. Teve também quem falou que os vereadores que são contrários estão tendo uma atitude imoral. Estou falando primeiramente aí da fala de Sassá da Construção, que é vereador que está nessa de sair. E a gente tem um trecho dele falando, vamos ouvir? Prensa, é o seguinte, eu votei contra ao plano, mas não tem nem R$1 da Câmara Municipal, não tem nem R$1 da população. Pronto. Aí vem dizer na entrevista que é imoral. Imoral é ele, rapaz. Imoral é ele, que ele votou contra o próprio funcionário dele, Gilmar. A pessoa que votou contra a verba de gabinete, mas está usando a verba de gabinete. Os funcionários dele estão usando o tique que nós votamos. 18 horas. Sassá da Construção Civil foi quem a gente ouviu agora. Ele é vereador, mas ele não conseguiu ser reeleito. E ele estava falando como que deveria responder para a imprensa. Responde para a imprensa assim.
Foi feito, mas não vai gastar nenhum centavo. Justamente, não tem realmente dinheiro envolvido, né? Pelo menos não ali oficialmente. Uma regalia. É uma regalia, porque eles passam a ter acesso a uma coisa que era só para o servidor público. E por que também para o servidor público, se a gente fosse mais atrás disso? Por que não eles mesmos, que são quem fiscaliza, trabalhar para que a coisa pública funcione direito e não precisar que eles usem o privado? E aí a gente teve uma outra resposta em defesa aí a esse plano passar a ter acesso ali dos ex-vereadores, que foi a vereadora professora Jaqueline. Ela falou justamente, dizendo assim, mas aí a gente está ajudando o serviço público a acontecer. Vamos ouvir a vereadora. A casa está fazendo alguma manipulação de informação, nada disso. Inclusive, nós estamos desafogando o sistema SUS. A fila do SUS está lá, o CISREG tem uma fila para 1000 anos. Ali é uma porta da esperança, é um sistema desumano, porque ele vê números, ele não vê pessoas. Ele não vê aquela mulher que está com câncer de mama, ela trata ela do mesmo jeito com aquela que está querendo fazer mamografia, vai para a fila. Então, assim, é uma forma da gente também ajudar o sistema desafogando. 18 horas. A fala da professora Jaqueline, ela é uma clássica. Toda vez que tem um assunto assim, que fala-se sobre, por exemplo, plano de saúde, ou então o estudante ter acesso, por que não coloca o filho, o neto, o parente, enfim, na escola pública, sempre a resposta oficial e a melhor saída, até outro dia, assim, era responder, a gente está ajudando porque se a gente coloca nosso filho, se a gente usa faltar, coisa, né? A gente está tirando de quem realmente precisa. Mas aí é mais fácil responder assim do que dizer, vamos trabalhar para que isso aqui funcione e até eu queira usar. Muita cara de pau. Pois é, muita cara de pau, porque o ideal, o certo seria que os dinheiros dos nossos impostos, né, obviamente, fossem investidos na melhoria desse sistema de saúde, educação e tudo mais. É uma resposta muito conveniente. Exato. Exatamente. A gente está ajudando? Como assim? Bom. Deixa eu... ela estava fazendo a boa ação dela, gente. É quase Natal. Verdade. Eu volto com mais informação amanhã. Valeu, Cíntia. Obrigada, Blink. Até amanhã. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só agora escuta essa, hein? Mais de 27 mil carteiras de identidade nacional aguardam serem retiradas nos PACs de Manaus. Estão lá, esperando. Carlão, muito louco isso, porque quando ofereceram o serviço, foi uma procura enlouquecida para tirar essa carteira de identidade. Só que aí o pessoal acabou esquecendo, como explica o repórter André Meirelles. Desde o início da emissão gratuita do novo documento de identidade nacional, em maio de 2023, mais de 500 mil SINs, carteiras de identidade nacional, foram emitidas no estado, mas muitas permanecem sem ser buscadas. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que mais de 27 mil SINs estão prontas para retirada nos postos de pronto atendimento ao cidadão, os PACs. De acordo com o Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo, desde o início das atividades, a procura tem sido volumosa, mas em contraponto, a quantidade de pessoas que têm deixado de ir buscar o documento também é expressiva, como explica o diretor do Instituto, Mahatma Porto. A Secretaria de Segurança Pública já emitiu mais de 500 mil carteiras de identidade nacional no estado do Amazonas, né? Desse quantitativo, nós atendemos aí mais de 12% da população do Amazonas, né? Só que mais de 27 mil destas carteiras continuam nos PACs, nos postos, aguardando a população ir buscar. Isso representa quase 3 milhões de reais, né, em valores investidos pela Secretaria de Segurança, pelo governo do estado, e essas carteiras precisam ser buscadas pelos seus donos, né? Então, nós aconselhamos e recomendamos que você que tirou sua carteira de identidade faça o acompanhamento lá no site, né, pelo número do protocolo ou pelo CPF, e se estiver pronta a sua carteira, o mais rápido possível, compareça ao PAC para buscar. Para fazer a verificação se a SIN está pronta para retirada, o cidadão deve acessar o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas e clicar na aba Agendamento da nova carteira de identidade nacional. Depois, selecionar a opção Acompanhar atendimento, confirmar se o documento foi impresso e depois da confirmação é necessário ir até o PAC onde o pedido foi realizado para retirar o documento.
Para fazer agendamento, é só entrar no site da SSP do Estado a partir das 8 da manhã de toda sexta-feira e fazer o agendamento. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 36 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouco você confere no 18 horas. Defesa Civil inspeciona áreas com risco de desabamento em municípios do estado. Detalhes em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. E aqui em Manaus, na capital, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira, tá? À noite o tempo fica nublado, mas sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 72%. E a umidade relativa do ar fica entre 69% e 94%. Mix. Olha, apesar das chuvas aqui em Manaus, o Rio Negro encheu só 1 centímetro e hoje está em 14 metros e 26 centímetros no Porto de Manaus. A gente sabe que para dar diferença na cota do Rio Negro é preciso chover, né, forte lá em Tabatinga, lá pro lado da cabeceira, né? É exato, Carlão, porque a gente acha, né, nossa, tá chovendo tanto aqui. O Rio vai encher. O Rio vai encher. Não é bem assim, né? Tem que começar lá na cabeceira, exatamente. Só que essa chuva aí dos últimos dias tem causado risco de deslizamento de terras, tá? Tanto que a Defesa Civil do Estado começou a inspecionar áreas consideradas de risco. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo aqui com a gente do 18 horas para falar mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, quantos municípios estão sendo vistoriados, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes, mais uma vez. Então, Karime, pelo menos 6 municípios foram vistoriados, tá? Essa vistoria acontece, Karime, atendendo aí a vários pedidos, inclusive das prefeituras e também das autoridades aqui do nosso estado. A Defesa Civil acabou intensificando desde o mês de outubro algumas vistorias técnicas em portos e também em áreas de riscos de vários municípios aqui do nosso estado. Essas inspeções, elas foram motivadas, né, por preocupações relacionadas às rachaduras, às erosões. A gente passou recentemente, né, por várias áreas aí que teve o fenômeno das terras caídas, e aí muitas dessas áreas, inclusive em regiões de estruturas portuárias nas margens fluviais, que muitas vezes podem ser comprometidas, como é o caso de Parintins, Maracapuru, que a gente teve aquele incidente, né, lá no mês de outubro. Mas agora as cidades que foram vistoriadas foram Parintins, Anamã, Codajás, Beruri, Altazes, São Paulo de Olivença, Boa Vista do Ramos, né, que receberam aí as equipes técnicas da Defesa Civil aqui do nosso estado. Os profissionais, eles analisaram principalmente as características do solo, né, Karime? A gente sabe, a gente já iniciou aí o período chuvoso e eles querem entender se existem riscos que possam causar deslizamentos ou até mesmo acidentes. O laudo técnico emitido aí pela Defesa Civil vai servir o quê? Como base para tomadas de decisões, se aqueles locais, se aquelas áreas podem ou não ser interditadas, permitindo ações mais imediatas e até mesmo preventivas, né? Já que a gente sabe que alguns locais já apresentam alguns problemas. E aí a gente conversou com a Jéssica Lever, ela que é engenheira da Defesa Civil e esteve aí atuando nesses 6 municípios, e falou sobre os problemas que podem ser identificados e sobre o laudo que é elaborado para ser repassado aí para as prefeituras do município para que eles tomem algum tipo de ação. Vamos conferir aí o que disse a engenheira da Defesa Civil. Essas vistorias são demandas diretas das prefeituras. Nelas são enviados o corpo técnico de engenheiro civil e geólogos. A partir daí, a partir das avaliações, nós elaboramos parecer técnico informando quais as medidas de prevenção as prefeituras precisam estar adotando. Como, por exemplo, em alguns municípios foi necessário interditar o porto devido à erosão de margem fluvial. Tudo isso para manter a segurança da população do município. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes,
a gente ouviu a fala aí da Jéssica Leve, engenheira da Defesa Civil. Karime, só para encerrar, um número que assusta e que realmente chama a atenção é que dos nossos 62 municípios aqui no Amazonas, pelo menos 59 aí integram uma lista das 1.942 cidades brasileiras que estão em áreas de riscos para desastres climáticos. Olha só o perigo. Muito, né? Nessa época agora de muita chuva. Exatamente, então é preciso realmente que exija, né, que existam mais ações como essa. Isso daí tudo representa aí um perigo para mais de 153 mil moradores aqui do nosso estado. Então, a gente precisa realmente de ações mais enérgicas e de mais fiscalizações e principalmente de ações efetivas por parte das prefeituras e autoridades dos municípios do interior do Amazonas. Karime. Sem dúvida alguma, obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite. Valeu, Nathalie. 6h42 em Manaus. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos para as principais notícias de Brasília. 18 horas. O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou hoje a carteira de projetos de concessão de 51 aeroportos regionais. O chamado Programa Ampliar prevê transferir a gestão para concessionárias que operam nos grandes aeroportos do país. O potencial de investimentos gira entre 3,5 bilhões e 5,3 bilhões de reais ao longo das concessões. 15 terminais e passageiros do interior do Amazonas estão na lista do Ministério de Portos e Aeroportos para o leilão. Nessa primeira etapa estão incluídos também 2 no Acre, 1 no Amapá, 11 no Pará, 4 em Rondônia e 1 no Tocantins. O programa Ampliar conta com o aval do Tribunal de Contas da União, que aprovou o projeto no final de outubro deste ano. A Justiça Federal determinou que a União, a Fundação Nacional do Índio e a Eletronorte indenizem os indígenas Waimiri e Atruari pelas terras inundadas no ano de 1980 pela usina hidrelétrica de Balbina, no Amazonas. A decisão foi tomada em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. A sentença da primeira vara federal civil também anulou os títulos de propriedade concedidos pelo governo do Amazonas, a particulares sobre a área que havia sido indevidamente loteada entre 1969 e 1971, desconsiderando, portanto, a ocupação dos Waimiri Atruari. 18 horas. Agora são 6h44, você no melhor mix do Brasil. A Polícia Federal apreendeu hoje um homem por abuso sexual infantil. Detalhe, ele fazia parte de uma banda que fazia shows infantis, Emilhão. Foi preso. Carlão, absurdo, né, Carlão? Bom, segundo a polícia, ele disponibilizava em fóruns da internet esses abusos sexuais com crianças. O repórter André Meirelles está acompanhando esse assunto e volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Boa noite mais uma vez, André. Então, a polícia divulgou o nome desse homem, André? Não, Karime, o nome dele não foi divulgado. Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham, Carlão também. Olha só, aconteceu aí essa prisão desse homem que não teve nome divulgado durante a Operação Último Show, nome da operação, que foi deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, né? O cumprimento dessa prisão preventiva e também um mandado de busca e apreensão lá na casa do investigado por estupro de vulnerável, também por produção de armazenamento e divulgação de material contendo cena de abuso sexual infantil e também infantil na internet. Essa investigação se iniciou aí por meio de buscas ativas com a utilização de softs desenvolvidos pela própria Polícia Federal, né, que detectou o alvo da operação. O nome dessa operação é pelo fato do homem fazer parte aí de uma banda que realiza show em eventos e festas infantis, né? E os policiais federais confirmaram que, ao todo, o investigado praticou condutas de estupro de vulnerável com relação de parentescos ali. Em fórum na internet, o investigado disponibilizava imagens contendo a prática do crime sexual com essas crianças, né? E só pra gente entender aí, quando se enquadra esses crimes contra crianças e também adolescentes, não somente que a gente fala de pedofilia, mas também por crimes mesmo que são cometidos propositalmente, né, dessas pessoas. A gente tem essa informação detalhada da perita criminal, a Amanda Mello. Vamos acompanhar.
São esses os principais crimes que os pedófilos cometem. Encontram disposição legal no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também em alguns dispositivos do Código Penal. Eu vou mostrar a vocês. Artigo 240 do ECA diz: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Artigo 241 também do ECA: apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores, a internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescente. Artigo 217-A do Código Penal: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Artigo 218 do Código Penal: corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 anos e menor de 18, com ela praticando ato de libidinagem ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala da perita criminal Amanda Mello, ela que deu detalhes aí sobre crimes contra crianças e adolescentes. A gente trouxe isso aqui porque tem a situação da pedofilia e tem a situação também de crimes que muitas das vezes cometidos contra essas crianças e adolescentes, assim como ela explicou. E também porque a gente está falando dessa ação da polícia hoje, né? Que durante a ação a Polícia Federal, acompanhada do Conselho Tutelar, realizou também a identificação dessas vítimas que estavam ainda no momento da deflagração da operação. O preso, ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e distribuição de material de abuso sexual infantil, dentre outras, né, situações aí que estão enquadradas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E ele agora se encontra aí à disposição da Justiça. Agora, Karime e Carlão, a Polícia Federal também fez um destaque hoje para fazer denúncias através do Disque 100, né? Por exemplo, violência sexual contra crianças e adolescentes pode ser feita através do Disque 100 24 horas por dia, incluindo os sábados, os domingos e feriados. Para fazer a denúncia, não pode continuar aí se houver alguma suspeita, né, desses abusos contra crianças e adolescentes. Se você souber de alguma coisa. E é anônima, não é, André? Anônima também, não precisa se identificar, a polícia também não vai rastrear o número se for somente uma denúncia. Se for um flagrante, aí sim há o rastreamento dessas ligações, né, que podem ser feitas de qualquer lugar do país, município, interior, de onde você estiver, né, por meio dessa ligação que também é gratuita, não tem custo nenhum, de qualquer terminal, telefone fixo, móvel, celular, basta digitar aí o 100. Agora a gente tem mais uma informação aqui, outra operação aí da polícia. Mais de 40 pessoas foram vítimas de um grupo criminoso os integrantes se passavam como se fossem advogados, isso para aplicar o golpe do falso alvará, né? Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas. É um crime que acontece aí, que os criminosos vão ali pulando de estado para estado, ou os criminosos que se comunicam daqui do Amazonas com outros criminosos de outros estados, né? E nesta terça-feira os policiais civis aqui do Amazonas e do Ceará cumpriram 20 mandados de prisão e outros 28 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no crime, né? Segundo a Polícia Civil aqui do Amazonas, essas investigações começaram em abril deste ano, depois que eles receberam aí ao menos 14 denúncias. Inclusive, uma das vítimas é de uma dessas advogadas que teve o próprio nome e o escritório da qual é proprietário utilizada indevidamente pela quadrilha. Nos golpes, a organização agia por mensagens de aplicativo e usava processos reais que corriam na justiça. Segundo a polícia, os criminosos se passavam ali por representantes do escritório jurídico que cuidava ali do processo e afirmavam que o caso estava em fase de liberação. Aí o que acontecia? Quando as vítimas retornavam um contato para receber ali o valor do ganho de causa, a quadrilha pedia um depósito e esses valores eram valores aí, né, exagerados. R$300 para não assustar muito, em alguns casos eles chegavam a cobrar R$9 mil. A gente está relatando aqui um pouquinho mais para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Como é que funciona?
exatamente o que a gente está falando. Segundo a polícia, os criminosos usavam alvará falso e tinham acesso a decisões judiciais e aos dados dos advogados e clientes. A análise das informações indicou que diversas contas gerenciadas por pessoas diferentes recebiam os valores das vítimas, né? Só para constar também, tem um site que se chama Jus Brasil. Lá você pode acessar, inclusive tem o acesso para ter acesso a todo o inquérito, se não estiver correndo em segredo de justiça. Sim. A pessoa no Jus Brasil, ela pode fazer assinatura e através da assinatura pode acessar ali o caso, né, de cada pessoa que for público ali. Para tirar as dúvidas. Para tirar as dúvidas. Certo. Então os criminosos se aproveitavam dessa situação para usar fatos reais que aconteciam, identificavam onde estavam as vítimas, entravam em contato com as vítimas e falava ali que já estava, né, que ela tinha ganhado a causa e que ela iria receber, deixava a pessoa feliz. Mas para receber você tem que fazer um depósito de tanto. Então a polícia recomenda que não façam isso. Quando a pessoa vai com essa conversa, né, André? Você ganhou não sei quanto aqui no banco, mas para receber você tem que depositar tanto. Não, gente, não tá certo isso, né? É golpe. Nem SMS, nem WhatsApp, nada disso. Tem que realmente consultar as fontes oficiais. Agora, esses, né, golpistas aí que estavam aplicando esses golpes, eles vão responder aí por estelionato qualificado, pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E se eles forem condenados, podem receber penas que chegam até 26 anos de prisão, Karine Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Mas agora nós vamos conferir, em atenção, a situação das principais vias aqui em Manaus. Trânsito com Karine Leão. Trânsito. Vamos lá, Carlão. A Avenida André Araújo com a Rua Gabriel Gonçalves, o trânsito moderado. Na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, o trânsito segue com intenso, mas com boa fluidez. Sim. Na Avenida Constantino Neri, com a Rua da Maromba, sentido centro-bairro, o trânsito já está carregado, tá? E na Altais Mirim, com a Rua Penetração 2, o trânsito enfrenta grande fluxo de veículos, mas sem retenção na via. Mix. Economia. Legal, conferindo agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em ligeira alta de 0,04% e segue cotado aos R$ 5,80. O euro fechou em queda de 0,28%, cotado aos R$ 6,00, e o Bitcoin registrou queda de 3,4%, cotado a R$534 mil. E o Bovespa fechou em alta de 0,69% aos 129.923 pontos. E dados da Fundação Getúlio Vargas revelam que a confiança do consumidor brasileiro atingiu 95,6 pontos em novembro, o maior nível desde abril de 2014. O resultado retrata uma melhoria na percepção dos orçamentos familiares. Mix. Olha só que legal, hein? A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 de novembro e deve movimentar mais de 321 bilhões de reais na economia brasileira, Karine. Uma maravilha, né, Carlão? Boa. Mas é preciso ter cautela na hora de gastar esse dinheiro extra, exatamente. A repórter Nathalie Moraes conversou com a especialista e traz algumas dicas que vale a pena a gente ouvir. O prazo para o pagamento da parcela única ou da primeira parcela do 13º salário se encerra nesta sexta-feira. Segundo a legislação estabelecida em 1962, os pagamentos devem ser realizados até o dia 30 de novembro. Como a data cai esse ano no sábado, as empresas são obrigadas a antecipar o pagamento para o dia útil anterior. Essa medida garante que todos os trabalhadores recebam o benefício dentro do prazo estipulado, evitando qualquer atraso. Também conhecido como gratificação natalina. O acréscimo anual pode ser pago de duas formas: em parcela única ou dividido em até duas partes. Se a empresa optar pela divisão, a segunda parcela deve ser creditada da conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro. E tudo isso traz um retorno para a economia, já que muitos usam esse valor para pagar
dívidas atrasadas, quitar impostos e até mesmo fazer compras. A boa notícia desse ano é que a data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º vai coincidir com a Black Friday, mas é preciso ter cautela na hora de fazer esses gastos. A economista Denise Cassama deu algumas dicas para ajudar. A tentação de sair gastando, principalmente porque é só um salário adicional, não existe 14º, nem 15º, nem 16º. Então a gente tem que fazer esse 13º render bastante. É bom a gente pensar o que é prioritário. Eu estou endividado? Eu estou com contas atrasadas? A gente sabe que os juros estão pela cara da morte, né? Então, que tal, então, em vez de gastar, renegociar a tua dívida, deixar ela em dia para você pagar menos juros? É uma boa. Se você está fazendo algum financiamento a longo prazo, se quiser antecipar alguma prestação, também é uma boa, porque geralmente essa antecipação vem das últimas parcelas e quando você pega as últimas e traz para os dias de hoje, reduz os juros. Em 2023, cerca de 87,7 milhões de brasileiros foram beneficiados com o 13º salário, recebendo em média R$ 3.057, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O pagamento do 13º salário poderá colocar na economia de todo o Brasil 321,4 bilhões de reais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, 6 horas e 57 minutos em Manaus. Vamos conferir agora em Giro Esportivo. E a gente começa assim: Palmeiras e Botafogo fazem mais um confronto histórico. Jogão de bola hoje às 9h30 da noite, horário de Brasília. Com o mesmo número de pontos na Série A do Campeonato Brasileiro, líder e segundo colocado, respectivamente, se enfrentam no Allianz Parque. Jogão, hein? Lá em Sampa, Karime. Vai ser jogão. Escuta essa, Carlão. A Federação Amazonense de Futebol homologou a desistência do Iranduba da Amazônia da disputa da Série A do Campeonato Amazonense de 2025. A federação informou que não vai, inclusive, convidar outra equipe para substituir o Iranduba, que fica automaticamente rebaixado e só poderá voltar a disputas profissionais em 2026. Olha, a federação também confirmou os times que estão aptos a disputar o campeonato. Manaus, Amazonas, Manauara, Parintins, Princesa dos Solimões, São Raimundo, Nacional e 7 Futebol Clube estão confirmados, Karime. Bom, e a judoca amazonense Clarice Ribeiro, de 16 anos, conquistou o Campeonato Brasileiro Sênior. A competição foi realizada em Vila Velha, no Espírito Santo, no último fim de semana e reuniu mais de 300 judocas de 26 estados brasileiros e a taça é nossa, veio pro Amazonas. E olha só, e a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 terá a presença inédita do Mirassol e o retorno do Esporte Clube Recife e do Ceará. As 3 últimas vagas na elite do futebol nacional foram definidas com emoção de sobra na noite desse domingo. Agora são 6 horas e 59 minutos e nós vamos conferir mais alguns destaques do dia de hoje. 18 horas. Israel aprova cessar fogo com o Líbano por 60 dias na guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Agricultores da França protestam contra acordo entre União Europeia e Mercosul. Rede francesa Carrefour emite carta com desculpas sobre as declarações contra a qualidade da carne do Brasil. Rússia expulsa diplomata do Reino Unido por suposta espionagem em embaixada. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas informou que está apurando denúncias de dificuldades para a realização de exames para pacientes de câncer em Manaus. Mais precisamente para exames PET-scan, que gera imagens detalhadas do interior do corpo. É indicado para o diagnóstico e acompanhamento do câncer, permitindo identificar a localização do tumor e avaliar se foi eliminado após o tratamento. A Defensoria informou que identificou a falha na oferta do exame aos pacientes oncológicos na Fundação Hemoan e da Fundação Secom
e que tem diversas ações individuais de pacientes que encontram dificuldades para a realização do exame na Fundação Hemoam. Também informou que a FESECOM, local que tem o aparelho para a realização do exame, não tem atendimento à demanda. É preciso que o governo tome as providências necessárias, de forma urgente, inclusive, para que os pacientes consigam ser atendidos. Afinal, quanto mais cedo for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, melhores são as chances de cura. E a saúde é um direito da população que não deve ser negligenciado pelos governantes. 18 horas. 7:01, Karime. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.